Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 14º dia do VED da edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a continuação da leitura comentada de Os Miseráveis de Victor Hugo, na sua 10ª parte. E aqui estamos para continuar a quarta parte de Os Miseráveis, intitulada O Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis. Bom, no fundo, a gente ainda está na Rua Plumet, não chegamos ainda à Rua Saint-Denis, mas não importa. O que vale é que, assim, aliás, deixa eu definir, né? Essa 10ª parte aqui da leitura comentada, estamos tratando do livro 6 até o 10º da quarta parte, já nominada. Bom, falando em nominar, né? Sim, no finalzinho do vídeo passado nós vimos que aquele lote de capítulos terminou com a declaração de Marius e Cosette, um declarando-se ao outro, todos apaixonados, só que coisa romântica, né? E esse negócio de... Eles falaram o nome um para o outro, né? Eu me chamo Marius, eu me chamo Cosette. Foi uma coisa tão linda, romântica, né? E o que eu quero dizer é que o Victor Hugo gosta, né, em muitos momentos aqui de sua história, de esconder o nome dos personagens, né? Ele faz aquele mistério pra gente ficar matutando. Oh meu Deus, quem será esse personagem que está acontecendo essa aventura aqui? Por que não é revelado o nome? Quem será? Quem será? Mas não, é sempre aquela coisa boba do autor, né? Afinal de contas, nós leitores que prestamos atenção na leitura, sim, estamos percebendo qual é esse personagem não nominado, sim, e geralmente é Jean Valjean, né? Bom, mas enfim, não importa. O que vale é que sim, nesse novo lote de capítulos, a primeira coisa que vemos é o novo título, O Pequeno Gavroche, que é exatamente lá o filho dos Thénardier, que nós vimos lá naquelas questões da espelunca, né? Onde aconteceu todo aquele imbróglio, né? Que quase Jean Valjean foi morto pelo Thénardier e seus comparsas de crime. Mas o que vale aqui é que vamos talvez ter algum acompanhamento maior, assim, do filho do Thénardier, né? O Gavroche, né? Que aliás a gente sabe o nome dele? Acho que não sabe também, né? Acho que é um personagem não nominado. O Gavroche, se eu não me engano, é um apelido. Mas eu pensava que justamente aqui nessa abertura desse novo lote de capítulos, teríamos mais detalhes a respeito desse personagem. Só que, curiosamente, né, ficamos sabendo dos seus irmãos, dois irmãos menores. E com a grande revelação, né? Por que eles foram citados assim bem brevemente, lá no comecinho da história, que eles existiam, né? Até uma certa época eu ficava em dúvida quantos filhos os Thénardier têm, além das duas moças, né? Eponine e Azelma. E também o Gavroche. Sim, ele também tem dois jovens pequenos. E a gente acaba descobrindo agora que eles foram vendidos. Olha só. Para se passar por outros garotos. Mas que coisa mais curiosa. Isso, claro, para ganhar alguns trocadinhos, né? Esses Thénardier não tem jeito. Eles são malandros do começo ao fim. Na verdade, a gente percebe que eles são até perigosos. Como a gente vai ver aqui também um pouquinho mais para frente. Mas claro, a curiosidade aqui desse capítulo inicial é que justamente o Gavroche acaba encontrando os garotos abandonados na rua. Pois justamente a mãe que comprou eles, a Magnon, né, acabou sendo presa e num certo revés eles ficaram ao léu ali sem poder ter onde dormir, sem ter onde comer. E por obra do destino, né, o irmão mais velho, sem saber que são seus irmãos menores, acabou salvando os moleques e dando guarida à noite. Mas aí ficou por aí essa questão do pequeno Gavroche. O que importa mesmo é que depois a gente vai ter notícias também do senhor Thénardier, que está cumprindo uma certa pena lá na prisão, né? Já se passaram 4 meses que ele está enjaulado. Mas de qualquer forma, temos prosseguimento lá dos pombinhos e fica aquela coisa melada mais uma vez. O que eu não estou gostando exatamente é nada. Vocês acham que deve lembrar, né, que em vários vídeos anteriores eu costumava até reclamar de uma certa forma que não havia romance nenhum aqui em Os Miseráveis, né? Sobre nenhuma forma havia um casal se formando, se gostando ou se odiando, qualquer coisa que fosse relacionada às questões amorosas, né? E agora que finalmente apareceu um casalzinho aqui nessa história, eu estou literalmente enjoado dessa duplinha. Marius e Cosette é uma coisa muito açucarada. Não dá para aguentar o que eles falam um para o outro. É uma coisa horrorosa. Sim, claro, o Victor Hugo escreveu para o público feminino essa parte, mas não tenha dúvida disso. E dá para lembrar uma coisa também, que um pouquinho da personalidade da Cosette se assemelha um pouco à da sua mãe Fantine, que era uma pessoa deslumbrada pelo amor. Mas acontece que o próprio Marius também é a mesma coisa. Eu já comentei acho que no vídeo passado, né? Esses dois personagens
tanto Marius quanto Cosette, eles têm o mesmo comportamento amoroso. É uma de uma infantilidade esses dois personagens que não tem tamanho. Bom, e a única novidade é que realmente eles se encontram todo dia, ficam batendo papo, sempre à noite, para que Jean Valjean não possa descobrir a existência de Marius bem ali dentro do seu jardim de casa, né? Isso é uma coisa pavorosa também. Mas enfim, fazer o quê? Mas voltando ao papai Thénardier. Sim, um dos outros comparsas dele, um dos que fugiram lá no incidente lá na espelunca, no hotel, sim, eles armam um jeito de tirar tanto o Thénardier quanto outros dois. Eu nem decorei o nome do pessoal lá, mas são um bando de 6 malandros. Sim, há uma boa sequência de ação no momento onde eles conseguem resgatar o Thénardier. Inclusive, até me esqueci, eu falei que não tinha mais nada do Gravrocher, né? Não, os bandidões convidaram, solicitaram a presença do pequeno Gravrocher para fazer alguma coisa. Depois a gente acaba descobrindo que justamente ele vai auxiliar justamente os fujões lá da prisão. E sim, claro, pai e filho se encontram. Gravrocher percebe que ele está ajudando o próprio pai a escapar da prisão. Já o panaca do Thénardier mal reconhece o próprio filho. Uma coisa abomiноsa também, obviamente. Aliás, depois ele se encontra um certo momento com Eponine, né? E fica animado, né, de rever o pai depois de tanto tempo, né? Claro, ela também estava tentando esconder algumas coisinhas. Mas ela pergunta da mãe, ele mal quer saber da mãe e tá nem aí com o resto da família, obviamente. É um homem completamente sem escrúpulos. E aliás, com esse momento que justamente filha e pai se encontram novamente, sim, é por causa lá da casa da rua Plumet, justamente onde mora Jean Valjean e Cosette. Lembram, né? Eponine sabia o endereço lá da residência. E depois a gente acaba até descobrindo uma coisa. Lembra daquela história de ela passar uma mensagem para uma presidiária onde ela dava um biscoito? E um certo biscoitinho significava que o que ela deveria colher de informações não podia ser efetivado, porque aquilo não tinha muito valor. Depois a gente acabou descobrindo agora, né, que justamente ela pesquisava casas que seriam boas para serem invadidas pelos malandros. Ou seja, quando ela entregava um biscoitinho lá para a pessoa que estava lá dentro da prisão, que não lembro mais quem era, significava que não valia a pena fazer essa investida. Então, essa mensagem que justamente Eponine passou se referia à casa da rua Plumet, a casa de Jean Valjean e Cosette. Também ficamos descobrindo que ela diz isso, que não vale a pena, porque ela sabe que ali mora Cosette, uma certa proteção para Marius. Olha que coisa curiosa. E a gente ainda não está sabendo exatamente o que ela quer de Marius. Lembram? Nos capítulos passados ela disse, né? Não quero o seu dinheiro, eu quero uma outra coisa. A gente ainda não sabe do que se trata. De qualquer forma, aqui tivemos uma boa também sequência de tensão. Só que, no final das contas, ficou tudo mais ou menos. Porque, na verdade, os bandidões, depois que eles saíram lá da prisão, ficaram logo de butuca justamente na casa da rua Plumet. Mesmo que eles já soubessem da informação de Eponine. Não, ali não vale a pena atacar. Mas eles temaram. Não, vamos dar uma olhada assim. Talvez valha a pena. E é justamente o que eles fazem, né? Eles planejam invadir o local lá. E claro, foi justamente numa noite onde Eponine estava presente. E ela justamente percebe que o pai e seus comparsas vão invadir a casa. Então ela faz de tudo, faz um escândalo. Ela se comporta como um cão de guarda, né? E não deixa que nada aconteça. Claro, por isso que eu disse que foi um negócio frustrante, né? Parecia que ia haver um novo encontro dos malandros com o Jean Valjean, ia ter outra cena também fantástica de escape, mas não. A própria Eponine resolveu toda a questão. De uma maneira bem raivosa, bem ponderada, uma mulher de brio, uma jovem, né? Enfim, ela conseguiu. Isso tudo por causa de Marius. É claro, ela tem algum interesse nele? Provavelmente, claro, deve ser romântico, suponho. Mas algo que também apareceu ali nesse pedacinho da história foi que Marius ficou sabendo que Cosette vai embora. Jean Valjean quer ir para a Inglaterra. Olha só. Também ficou no mistério. Por que ele quer mudar de lugar? Aconteceu alguma coisa? Só depois de alguns capítulos que a gente acaba descobrindo que Jean Valjean percebeu a movimentação de Thénardier em volta ali da sua residência. Vale lembrar uma coisa que até não comentei nos vídeos passados, né? Mas o Jean Valjean tem um certo disfarce.
um certo golpe de sorte também, ele acabou sendo um tipo de um guardinha da região ali, das ruas aos arredores da onde ele mora. Uma coisa de guarda bem de bairro mesmo, né? E estando ele lá todo enfardado, ele percebeu a movimentação do Thénardier dia após dia. Foi por causa disso que sim, ele já avisou Cosette: nós vamos embora, vamos para um lugar bem longe, vamos para a Inglaterra. E disso resultou também um movimento bastante interessante, finalmente alguma coisa de chamar a atenção de Marius. Ele tem a ideia, quando ele fica desesperado que vai perder Cosette, de procurar o seu avô, o Sr. Montmorency, né? E temos uma situação bastante interessante do embate desses dois personagens. Vocês lembram, né? O próprio avô já declarou para nós leitores que no fundo, ele sente saudade de seu neto. E aqui novamente ele já estava amargurado, já começando a se definhar, né, como ser humano, já sentindo o peso da idade. E justamente quando bate a porta, Marius, ele tem um lampejo de felicidade. Finalmente eles vão se atar novamente. Mas na verdade o que Marius veio fazer ali não é nem pedir perdão e nem ser perdoado. Uma coisa bem curiosa, eu fiquei até espantado quando ele diz ao que veio, né? Ele simplesmente quer permissão de casar com Cosette. Olha que coisa curiosa, pra quê, né? Na verdade ele não precisa, mas um certo, até na coisa totalmente infantilizada, super juvenil de Marius, ele vai pedir isso ao avô. E claro que o avô tira um grande sarro dele: mas meu filho, não precisa fazer isso, né? Torne ela a sua amante, não precisa casar com ela. E aí que Marius fica emputecido novamente com seu avô, porque se um dia, né, ele destratou a figura do seu pai, agora ele destratou a figura da sua amada. Ele vai embora. E no finalzinho desse capítulo a gente acaba percebendo que o velho, o seu avô, teve um choque tremendo. E a gente fica meio na dúvida, eu fiquei na dúvida, né, se ele realmente, ou ele ficou apoplático ou ele morreu de fato ao final do capítulo. Acho que no fundo ele deve ter batido as botas, com certeza. E por fim, falta falar sobre aquele personagem, o Sr. Mabeuf, ou algo parecido com isso, que é aquele senhor que é amigo de Marius e foi ajudado pelo Gavroche. Lembra que o Gavroche roubou uma bolsa do Jean Valjean, que naquela época não foi nominado, aquela coisa, né? Aliás, na abertura do capítulo é dito que a bolsa é de Jean Valjean. Oh, que bom, hein, que Victor Hugo, que você definiu as coisas depois de umas 50, 100 páginas depois, mas tudo bem. A bolsa era do Jean Valjean e o Sr. Mabeuf, ele não quis ficar com a bolsa, inclusive foi a polícia devolver para um inspetor. E quando teve essa cena dele devolvendo a bolsa, eu falei: não, vai aparecer o inspetor já vê de novo, mas não, ficou só nisso. Vai que ali, né, na bolsa tinha alguma indicação do paradeiro de Jean Valjean, né? Mas não, na verdade nada aconteceu. Continuou um pouco da história do Sr. Mabeuf, que vendeu tudo que ele tinha, toda a sua obra de botânica. Ele estava realmente de novo amíngua, mais miserável do que ele já estava antes. Curioso que até teve um momento que ele foi convidado por alguém que sabia da importância científica dele para uma recepção lá na corte, né, onde ele poderia ser bem visto, só que ele foi tão mal vestido que ninguém ligou para ele. Ele ficou mais pobre ainda, vendendo até suas últimas obras para poder pagar a passagem da carruagem para chegar até a tal festa. Mas enfim, não importa. Na verdade, tudo isso aí foi uma bela de uma enrolação, só para dar uma pitadinha ao final de uma possível situação futura aqui para a história. Que exatamente o Sr. Mabeuf acabou sabendo que estava começando aquela nova revolução ali na França, a de 5 de junho de 1832. E foi justamente o que ele fez. Ele saiu de casa para poder ver o que está acontecendo. Terminou esse capítulo num certo suspense. Qual vai ser a importância dele ali nos termos da revolução? Porque vale lembrar, né, até agora esse personagem, o Sr. Mabeuf, ou algo parecido, não teve grande importância ainda para toda essa história dos Miseráveis. Eu acho que, enfim, agora, na Revolução, vai acontecer alguma coisa com esse senhor de importância para os outros personagens, principalmente, claro, para Marius, ou então para alguma coisa mais genérica, sei lá. Mas até agora ele não teve importância. Quem sabe agora, aí sim. E uma coisa que eu estava esquecendo, né? Jean Valjean, antes de ir embora com Cosette, porque depois, num certo dia, Marius foi lá à casa novamente, depois que tomou o passa-fora do avô de novo, né? Foi lá procurar Cosette e viu que a casa já estava vazia. Antes disso, né? Aliás, no mesmo dia, só que em dia, né? Porque o Marius vai à noite, durante a tarde,
o Jean Valjean percebeu, ele estava dando uma olhada no jardim e percebeu que havia um escrito, um endereço, que era justamente, Marius havia escrito um endereço para Cosette procurar ele. Lembrando, né, ele deu um prazo de 2 dias para resolver a situação dos dois. Era justamente o prazo que ele teria para procurar o seu avô. Jean Valjean viu o seu endereço. Isso também ficou em aberto. Muitas coisas ficaram em aberto por aqui, né? E claro, principalmente a história lá dos punguistas, Thénardier e companhia. O que vai acontecer com eles? Como eles não efetivaram a invasão lá na casa da rua Plumet, com certeza eles ainda vão aparecer em outro momento da história. É curioso como a história de Jean Valjean está muito atrelada aos Thénardiers. E parecia, né, lá no começo da história, que tudo ficaria lá na infância de Cosette, né? Mas não, passaram-se tantos anos e ele continua perturbando o sossego de todo mundo, Jean Valjean e Cosette principalmente. Aliás, Cosette não sabe da existência dos Thénardier, né? Na sua fase mais adulta. Até agora, ela não sabe que esteve, inclusive, de frente dos seus pais adotivos. Coisa curiosa. E, aliás, ela também não sabe ainda por que ela fica mudando de residência o tempo todo. Ainda não foi informado no texto que, aliás, ela tem consciência disso, ou se apenas obedece às ordens do pai, como ela está obedecendo agora para ir para a Inglaterra. Se é que eles vão, né? Claro que eles não vão, obviamente. Alguma coisa vai atrapalhar. Quem sabe, talvez, a revolução. Bom, de maneira geral, posso dizer que esse novo lote de capítulos tem o mesmo jeitão de sempre das obras de Victor Hugo, quer dizer, daqui de Os Miseráveis, né? Que são momentos interessantes e momentos chatos. Só que eu posso colocar um novo patamar aqui também, momentos chatíssimos, que é justamente a relação de Marius com Cosette. Esse guti-guti deles é enjoativo demais, até mais do que as partes históricas, que claro, tivemos acho que 2 momentos grandes de historiedade aqui nesse novo lote de capítulos, e aquele que foi de lascar, e foi sobre as gírias, né? Nossa Senhora, ele passou algumas páginas falando sobre gíria, Victor Hugo. É sério, meu filho. Mas enfim, é o que temos para esse grande autor da literatura francesa. Ele gosta de fazer isso, fazer o quê, mano? É, mas tá bom. Curioso foi justamente a escapada do Thénardier e seus comparsas ali da prisão. Algo que remeteu, claro, ao Jean Valjean, né? Porque já vimos ele fazer 2 escapes, 3 escapes, né? E agora mais um. Ou seja, é curioso também, né? Como essa obra do Victor Hugo trata muito disso, né? Sobre escapes de foras da lei, né? Uma coisa bem curiosa mesmo. Mas também a gente pode dizer que é uma certa tendência a ficar se repetindo, hein, senhor Victor Hugo? Podia variar um pouquinho, né? Talvez ele já tenha até percebido, né? Fiz tantas vezes com o meu herói, por que não fazer com meus vilões? Só para variar um pouco. E sim, na parte de mostrar novos miseráveis, novas formas de miséria, né? Temos aquela que foi muito boa, né? Da venda dos filhos para ganhar alguns trocados. Essa realmente foi de doer, viu? E de uma certa maneira também o autor passou uma certa noção de miserabilidade através do amor, né? No fundo ele sabe, né, que esses pombinhos apaixonados, Marius e Cosette, é de uma miséria atroz também, né? Quer acabar com a mentalidade de todo mundo ali, né? Se bem que ele fala, né, que acho que o que pesa mais é o amor, não a paixão, né? Tem um trecho mais ou menos assim. De qualquer forma, né? A miséria amorosa também é uma coisa que pesa no ser humano, com certeza. Ou seja, traduzindo esse novo lote de capítulos aqui, eu gostei e desgostei na mesma medida. Não há nada que me faça gostar mais de Os Miseráveis ou de gostar menos. Tá tudo na mesma pegada de sempre. Não há novidades por aqui. Eu não vejo grandes coisas que o autor possa fazer para melhorar a sua narrativa aqui do livro, porque ele sempre vai pegar sempre nas suas bases principais, que é a parte histórica e a parte ficcional, e também naquela coisa de ficar enganando a gente, não nominando as coisas, aquelas pegadinhas de sempre do autor. O que me levanta de novo aquela dúvida que eu já coloquei em vídeo passado, né? Será que ele é assim em todas as suas obras? Eu tenho curiosidade já disso. Assim que eu acabar Os Miseráveis, talvez daqui a alguns meses vou procurar outro livro de Victor Hugo para saber se ele é assim em todas as suas histórias. Será que é? Espero que não. Bom, de qualquer forma a gente vai descobrir isso no próximo domingo, na sequência aqui e finalizando a 4ª parte de Os Miseráveis, que será do capítulo 11 até o 15, se eu não me engano. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras leituras comentadas que acontecem aqui no Mandados de Livros, claro, a respeito do outro grande projeto de leituras de todos os romances de Machado de Assis. Até domingo e tchau!